Igreja evangélica é condenada ao pagamento de R$200 mil por induzir pastor a fazer vasectomia. Em processo, em tramitação no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, existe uma reclamação de um pastor que entrou com processo, alegando que teria exercido o cargo de pastor e que isso seria com vínculo empregatício e que também, no decorrer desse trabalho, que ele tinha, foi obrigado, foi induzido pela Igreja Evangélica a fazer o procedimento de vasectomia. Eu sou o Dr. Antônio Teixeira, mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem joinha no nosso vídeo e se inscrevessem no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Ora, esse pastor, que virou reclamante na Justiça do Trabalho, entendeu ele que depois de 6 anos ele foi dispensado sem justo motivo. E que, dentro dessa relação, que ele entende ser com vínculo empregatício, ele foi obrigado, constrangido pela essa igreja evangélica, a fazer o procedimento cirúrgico de vasectomia, que todo mundo sabe que é um procedimento de esterilização masculino, onde o homem fica estéril, ele não pode ter mais filho. Com base nisso, ele entrou com a reclamação, essa reclamação era com o objetivo de pedir o reconhecimento do vínculo empregatício, porque também as verbas rescisórias não tinham sido pagas. E depois, dentro do conjunto dessa ação de reconhecimento de vínculo empregatício, que visava também receber as suas verbas trabalhistas e uma indenização por danos morais por essa questão da vasectomia. A igreja evangélica, ela fundamentou dizendo que a função de pastor é uma função por vocação, que não teria vínculo empregatício no exercício dessa atividade religiosa, dessa função religiosa. E que também que ele iniciou a função de pastor aos 22 anos, mas que ele só fez vasectomia aos 28 anos. Por isso, não havia que se falar em vínculo empregatício nem pagamento de verba, muito menos nessa questão da indenização por vasectomia. E o que acontece? Nós temos de um lado um pastor pedindo o reconhecimento de vínculo, com base para receber os seus direitos trabalhistas, todas as verbas trabalhistas, e também uma indenização por achar, se sentir constrangido, uma indenização por danos morais, no valor aí que foi arbitrado pelo juízo em R$200 mil. A igreja nega o vínculo empregatício e também diz que essa questão de fazer vasectomia, ele já era pastor, então não estava condicionado a ser pastor com relação a isso. E aí vem as testemunhas do processo. E nas provas testemunhais, as testemunhas deixaram claro que efetivamente existe por parte dessa igreja evangélica uma indução no sentido de que os pastores façam sim essa vasectomia. E aí, quem não faz vasectomia, quais são as consequências? As consequências que foi relatado através das provas orais foi o seguinte, que a pessoa que é pastor e não faz vasectomia, ela não ascende a carreira, ela não evolui na carreira, ou seja, ela não passa a cargos de chefia ou pastor titular, E também, como punição, muitas vezes pode ser transferido para um local indesejado, aquele local distante, um local que a pessoa não queira ir. Então, com base nisso, com o que foi falado nos depoimentos, nos fatos, entendeu a juíza que é inadmissível essa questão de querer obrigar a fazer vasectomia, e entendeu que isso é um direito, um princípio básico do ser humano. Então, infringiu a igreja. Com base nisso, a sua sentença veio no sentido de reconhecer esse vínculo empregatício, aí reconhecendo o vínculo empregatício, passa a igreja evangélica, está obrigado a assinar a carteira da pessoa, do pastor, a fazer todos os pagamentos dos direitos trabalhistas, e aí retroativamente, e o período era de 6 anos, com relação à assinatura de carteira, recolhimento de FGTS, as verbas rescisórias, e ainda condenou uma indenização por danos morais no valor de R$200 mil. Como esse processo está na primeira instância, a sentença termina a fase de primeira instância, o processo ainda cabe recurso, Então, esse processo, com certeza, a igreja deve recorrer e ainda tem a possibilidade de recorrer para o Tribunal de Brasília, para o Tribunal Superior do Trabalho. Então, é só uma primeira instância que foi terminada. Nessa fase, acreditamos ainda que vai ter mais discussão, porque a igreja ela não assinou a carteira, ela nega a questão do vínculo, então possivelmente ainda haverá novos recursos e a gente vai ficar aguardando para ver qual vai ser o desfecho final dessa história. O que nós observamos é que muitas igrejas, com base nisso, agora vão ter que melhorar essa questão da
do pastor e da igreja, né, da entidade evangélica ou da entidade católica, porque uma vez que vá para a justiça, já está havendo uma interpretação que existe sim uma questão de vínculo empregatício aí. Muito embora não é uma coisa firmada ainda, né, mas já é um precedente para se começar a pensar nessa situação. Pois bem, essa é a nossa dica de hoje. Agradecemos a participação de vocês e até um próximo vídeo.